E como eu já falei no início do programa, hoje é dia de tirar suas dúvidas sobre a sua vida financeira. A gente sabe que a programação que a gente faz do nosso dia a dia, né, do que entra, do que sai de dinheiro, é extremamente importante para que a gente não se complique financeiramente, para que não entre aí num buraco difícil da gente conseguir tapar no futuro, né? Então, para você fazer uma programação direitinho, exatamente para que você saiba quanto entra, para você conseguir saber exatamente quanto gastar, quanto investir em cada etapa e em cada segmento da sua vida, Reinaldo Domingues está sempre com a gente para nos ajudar. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo de novo ao nosso programa, Bom viu? dia a todos vocês. Bom dia. Um ótimo dia para todos. Um ótimo dia. E um dia começa muito bem quando a gente planeja o dia, principalmente, né? Agora, como a gente sempre dá essa dica para as pessoas que estão em casa, o planejamento é mais do que essencial para que a vida financeira não fuja do controle. Hoje, eu gostaria que você desse um exemplo para as pessoas que estão em casa. Eu vou até passar para esse outro lado aqui. Vem comigo, ó, dá licencinha. Porque assim a gente fica com o nosso flip chart, com as ideias aqui que você trouxe ao centro, fica mais fácil para explicar. Para que as pessoas tenham mais organização no dia a dia, como é que elas podem colocar os gastos do dia no papel? Explica pra gente. Você já ouviu falar em faxina? Opa! Faxina financeira também existe, né? Ah, é? O primeiro passo é começar a saber para onde vai cada centavo do seu dinheiro. Você já fez uma faxina financeira, Já. Jane? Já fiz. É aquele negócio assim, vamos pensar em todos os itens, até os pequenos. Até aquela gorjeta que você acaba dando lá no supermercado, que alguém carregou lá o carrinho para você, é importante que você também registre, mas não sempre, por 30 dias no ano. Ou quer dizer que então eu faço um diagnóstico financeiro apenas um mês, durante 12 meses, um ano. Ou seja, eu vou e faço exatamente registro de todas as minhas despesas, reúno a família primeiro. Eu não posso fazer simplesmente uma ação isolada. É necessário que eu busque exatamente para onde está indo cada centavo do dinheiro da família. Muita gente está ouvindo isso agora e pensando assim, nossa, mas que exagero. Saber aonde vai cada centavo, será que isso é importante? Olha, eu estou aqui como testemunha para dizer que realmente é, porque eu não sabia da importância disso. Só que depois que a gente coloca no papel, quanto a gente gastou, por exemplo, para comprar aquele chiclete depois na saída da padaria, enfim, com essas coisinhas pequenas, a gente percebe no final do mês a diferença que isso fez. E aí, depois de um tempo, como você está falando, a gente não tem que continuar especificando isso, a gente pode simplesmente colocar no outros, né? Ou naquele dinheiro que vai para coisinhas pequenas do dia a dia. Tudo trabalha-se como comportamento. A educação financeira, na verdade, não é planilha, matemática, cálculos. Nós não podemos ficar escravo da anotação. Por isso que nós falamos, olha, vamos fazer 30 dias bem feito, né? E depois eu crio o hábito. Depois que eu começo a registrar 30 dias, no primeiro dia, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um exemplo já preenchido. Guloseimas. Você acabou de falar aí de guloseimas, então vamos pensar em guloseimas. Olha bem, o mês, vamos pensar que o mês, aqui é um exemplo do mês de julho, o dia, o valor e como eu gastei cada item. Então, na verdade, eu estou falando só de um tema chamado guloseima. E se eu pensar num outro? Vamos pensar num outro. Padaria. Tá. Padaria é um tema. Então, aqui eu coloco o mês. Que mês nós estamos hoje? Que mês? Em maio, né? Maio, mês das noivas, mês das noivas, então, mês das maio, mães. né? Nós estamos falando padaria. É porque muita gente toma, por exemplo, um cafezinho depois do almoço, passa na padaria e dependendo do cafezinho, pode custar até 5, 6 reais, enfim. De 5 em 5, no final do mês, isso faz uma diferença enorme. Então, e hoje é dia 20... Gente, nem sei, 28, 29. Tá, 29. 29, né? Perdida isso. 29. Gastou onde? Muitas pessoas vão na padaria de manhã para tomar o café da manhã. Não tem nada errado. O problema é, nós estamos falando de dinheiro que vai e não volta mais. Com certeza. E às vezes você vai pagar 4, 5 vezes mais se você comprasse o pãozinho e comesse na sua casa. Então Nesse vamos lá. caso, volta em forma de pão na chapa com manteiga. Que Opa, 10 reais. Como é que eu paguei? Em dinheiro. Ok. No dia seguinte, vamos pensar, amanhã eu vou de novo na padaria, gasto mais 12 reais, paguei um cartão de débito. E assim eu vou fazendo, dia 31, nós temos 31 de maio, então vamos lá, vamos pensar que eu gastei 5. Paguei como? Paguei com dinheiro de novo, não tem problema. A forma de pagamento, então você tem a forma de pagamento, o valor, o dia. E isso durante 30 dias. Mas eu posso começar só dia 1º? Não, começa hoje. Não comece dia 1º, começa hoje, dia 29, e faça esse trabalho até durante 30 dias. Do mês seguinte. Então, na verdade, nós falamos 22, 27. Vamos supor que eu gastei exatamente isso durante 30 dias, 27 reais, que é o total que eu gastei durante o mês que eu anotei.
Com esse valor, aí é hora de fazer a reunião de novo familiar e verificar para onde foi cada centavo do nosso dinheiro. E vamos ver que padaria é um item que pode estar pesando muito no orçamento. Assim como guloseimas, supermercado, né? Nós estamos falando farmácia. Ah, eu tenho 2 filhos, então eu coloco o nome de um filho e coloco o nome de outro filho. Por quê? Todo o dinheiro que esse filho pedir durante 30 dias, seja para a mamãe, seja para o papai, é importante que você registre, vai para esse apontamento de despesas. Nós falamos que isso é um apontamento de despesas. Aí é hora de conversar e verificar para onde está indo essa grana. Sabe um item que muita gente não atenta para colocar num apontamento de despesas e que faz muita diferença no fim do mês? Animais de estimação. É verdade. Olha, é uma despesa que faz diferença sim, porque ração não é um item barato. Muitas vezes tem os banhos semanais, que também não são baratos, né? Muitas vezes as pessoas dão um banho uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que também pesam, né? No orçamento no final do mês. Então também, assim como a gente diz, quando a gente adquire um animal, é como se fosse mais um filho, né? Então pode colocar aí também uma planilha. Coloca o nomezinho lá do animal, o cachorrinho, Zeca, o Zequinha, né? Põe lá o Zequinha. E é importante porque com isso na mão, a família reunida novamente, ela conseguirá fazer uma ação um pouquinho diferente. Tá, eu queria saber justamente isso. Que ação é essa? Depois que a gente conseguiu diagnosticar para onde está indo cada parte do nosso dinheiro, né, cada fatia aí do nosso orçamento, o que a gente tem que fazer? Ver se de repente esse orçamento está ultrapassando o que a gente recebe, tem que ver, tentar enxugar, eliminar a gordurinha. Como é que é feito esse diagnóstico? É importante você ter motivos e motivação, né? Eu preciso ter sonhos, eu preciso ter objetivos. O grande articulador, o grande motivador é você trabalhar com os seus sonhos, né? Eu sempre falo que os sonhos de uma família, vou viajar, vou comprar um carro novo, vou comprar um videogame para meu filho, não tem problema nenhum. Casa. É importante eu saber que sonhos custam dinheiro. É verdade. Né? E sonhos custando dinheiro, todo mundo junto fala, filho, então nós temos lá a energia elétrica, vamos pensar que isso aqui fosse energia elétrica. Falar com o filho é o seguinte, ó filho, vamos pensar num sonho, vamos pensar lá num videogame, ou numa bola, numa boneca, bacana. Então, ele já sabe quanto custa cada sonho. Ah, o sonho custa lá, o videogame, R$500, legal. Se você pensar que nós vamos ter que economizar na energia elétrica, eu posso falar para o filho, então, olha, água, energia elétrica vão ser dinheiros que vão ser gastos e vão faltar dinheiro para os seus sonhos. Então, você coloca na criança a economia desse dinheiro nos itens que estão ligados a ela, né? E com isso, você vai falar assim, não vai falar pro Joãozinho, Joãozinho, desliga o chuveiro, né? Olha a água, olha a energia elétrica. Falando, não, Joãozinho, olha o seu videogame. Né? Vai ficar muito mais interessante para ele querer economizar. Na hora, ele vai desligar. Boa ideia. E aí o Joãozinho fala, puxa vida, mãe. E com isso, logicamente, a ajuda do pai começa a ficar fantasticamente, os pais ficam participando. A família inteira vai colaborar, adorei essa ideia. Então não adianta, você tem que ter trocas, a vida é feita de escolhas, a criança também escolhe. Ainda falando no Joãozinho, vamos supor que o Joãozinho receba uma mesada semanal, quinzenal, mensal, enfim. Para já começar a incluir educação financeira na vida dos filhos, é importante que, através de um apontamento de despesas, que é uma folha simples, que isso a gente pode fazer em casa, da forma como o Reinaldo está mostrando aqui. No caderno de pão, não importa. Uma folha, no fim, na última folha do caderno dele da escola, por exemplo. Você vem, coloca dia, valor, forma de pagamento, o mês e a despesa. Aí ele vai saber quanto ele tem de dinheiro, ele vai colocando também essas despesas no dia a dia dele, para ele ver também aonde está indo. Já é uma forma de começar a educar essa criança? O fato da mesada... Ou tem uma outra forma mais simples? A mesada tem uma forma, na verdade, é a mesma, né? Se eu dei lá pro Joãozinho, vamos lá, Joãozinho, então, tanto a mãe como o pai tem que registrar nos seus apontamentos, porque a hora ele vai na mãe e pede 5. Ah, é verdade. A hora ele vai no pai e pede 10. Sabe bem para quem pediu, e assim ele vai né? pedindo. Totalizando isso da mãe e do pai, os dois sentam-se, né? No final do mês, nossa, somados os dois, o Joãozinho pegou lá R$100. Tá. Ok, hora de dar a mesada. Vamos pensar em instituir uma mesada. Não dê para o Joãozinho R$100. Primeiro, estabeleça com o Joãozinho um diálogo da seguinte forma. Joãozinho, quais são os seus sonhos?
O que é que você gostaria de ter e ganhar logo, logo, rápido, junto lá com o seu aniversário ou até um pouco antes? Eu gostaria de... Vamos voltar no videogame. Eu gostaria de videogame. Legal. Então é o seguinte, Joãozinho, vou pensar em dar para você uma mesada, porque você tem gasto lá na cantina, você vai no shopping e tudo mais, mas eu não vou dar uma mesada dos R$100 do Joãozinho, eu vou dar uma mesada de 50% só da mesada. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, o Joãozinho não sabe quanto ele gasta e nem os pais sabiam antes também quanto ele gastava. Então, é importante que coloque o quê? Primeiro, estabeleça que o 100 eu vou dar só 50%. E aí, junto com esse valor, você pode estabelecer os sonhos. Joãozinho, é o seguinte, você quer mesmo videogame? Legal. Então, eu vou te dar 80. Você vai guardar aqui R$30 para os seus sonhos do videogame. Legal? O Joãozinho fala, nossa, legal. E aí eu posso trabalhar em cima de uma realidade que o Joãozinho vai começar a guardar os R$30 e começar a gastar menos que 50. Porque acredite, a partir do momento que ele sabe que ele tem um objetivo, ele já não vai ser um consumista como uma pessoa comum, como a gente aprende só. Porque dar uma mesada, isso é importante, dar uma mesada para o seu filho sem sonhos é o mesmo de ele começar a trabalhar no primeiro trabalho dele e consumir todo o seu salário. Nós temos que implementar na pessoa, no ser humano, na criança, a educação financeira. Como? Estabelecendo para ela que sonhar significa guardar dinheiro para eles. Sem sonhos, não dá para dar uma mesada. Então, não podemos ensinar que o instrumento mesada simplesmente por si só resolve. Não, o instrumento de mesada junto com estabelecimento dos seus sonhos. E aí a criança começa a poupar antes de gastar. E com esse hábito ela começa a ser uma pessoa próspera. Por quê? Porque ela sempre aprenderá o hábito de poupar antes para gastar depois. O valor das coisas, né? Com certeza, começa desde cedo. E é importante realmente ensinar esse valor, essa noção para as crianças desde pequena, porque eu me lembro de um episódio muito engraçado. A criança não tem muita noção desse dinheiro virtual que a gente usa hoje em dia, né? Dinheiro é uma coisa, né? Acabou, acabou. Agora, e o cartão? E o cheque? A criança tem uma ideia de que é ilimitado. Você tem cartão, você tem cheque, você resolve qualquer problema. Eu me lembro que a gente ia no supermercado e muitas vezes eu pedia alguma coisa assim, minha mãe, não tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Pra parar de pedir, pelo amor de Deus, para de pedir, porque a criança pede mesmo. E aí eu falava, mas como assim não tem dinheiro? Tem cheque. Quer dizer, eu achava que tendo cheque, o dinheiro é ilimitado, né? Quer dizer, eu não entendia na minha cabeça que precisava ter o dinheiro no banco para cobrir o cheque. Então é interessante já ir começar explicando isso para as crianças para que tenham essa noção de finitude, que dinheiro, se você gastar sem responsabilidade, ele acaba. Não, e principalmente, né, o dinheiro hoje não aceita desaforo, né? Ou você tem ou você não hoje tem. Sempre. Não dá, principalmente hoje. E o dinheiro de plástico, nós estamos falando de dinheiro de plástico esse, né? Que é o eletrônico. A gente gasta entra sem e sai que você nem vê. Às vezes fala assim, meu salário entrou, nossa, eu nem vi. Lógico que eu estou já tomado em cheque especial, eu já estou realmente devedor. Então é importante fazer com que a criança, e aí com 7 anos é o ideal para dar uma mesada. 7 anos para cima. Antes disso não, porque ela não está alfabetizada ainda, entende, né? Ela está ainda entrando lá no primeiro fundamental, que é com 6 anos. 7 anos aí sim. Mas faça primeiro o diagnóstico de apontamento, 30 dias. Estabeleça com ela um relacionamento, um acordo que ela comece a inserir sonhos na vida dela. Olha, Regiane, isso tem sido nas escolas feito, né? Hoje nós temos mais de 300 mil crianças já educando-se nas escolas com esse método aqui. Isso é muito Primeiro legal. poupa, depois gasta. A educação financeira não tem mais como ficar fora das escolas e dos lares das nossas famílias. Legal. Olha, o Reinaldo Domingos vai voltar ainda hoje no programa para continuar conversando sobre educação financeira. Agora a gente ficou falando sobre as despesas pequenas, aquelas que vão escoando pelo ralo, muitas vezes a gente não percebe para onde está indo o dinheiro. Daqui a pouco a gente volta para falar também das despesas maiores. Quantos por cento, por exemplo, que o aluguel ou financiamento pode garfar do nosso orçamento mensal para que a gente também não se complique aí com despesas maiores do que a nossa condição pode dar, né? Perfeito. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente no revistadacidade.tvgazeta.com.br, ok? Ok, Até daqui a pouco, Reinaldo. Obrigada, viu? Obrigado. E eu tô de volta com o Reinaldo Domingos, porque ele tem mais informações pra gente, né? De como fazer a nossa orientação financeira do dia a dia. Vamos começar aqui respondendo a pergunta da Célia Souza. Ela perguntou o seguinte para você. Preciso de uma orientação. Não é sobre o tema de hoje, mas foi possível? Ok, é possível sim. A gente responde para você. Financiei um carro, dei uma entrada e financiei o valor de R$7.000 em 48 parcelas de R$371,48.
Já paguei 11 parcelas. Será que é possível renegociar com outra instituição com valor mais baixo? Como é que ela deve fazer? Procure, com certeza, outra instituição financeira, faça a portabilidade da sua dívida, com certeza conseguirá menos juros. Se você tem contratos antigos, hora de ir aos bancos e buscar a menor taxa. Tá. Então, no caso das pessoas, falando numa forma geral, que querem renegociar a dívida de um financiamento, de repente acham que a parcela está muito alta ou acabou comprometendo parte do orçamento com outra coisa, com outra situação, é interessante procurar uma outra instituição financeira. Com a baixa dos juros, é fundamental, Regiane, você que está nos assistindo, que você busque realmente outros elementos. Então, pesquise lá em outras 3 instituições financeiras, não se dê por vencido. Gaste sola de sapato, porque vale a pena. Vale a pena. Uma diferença, às vezes, de 0,5% significa milhares de reais no tempo no fim que das você contas, está. né? Então, é hora de buscar e respeitar o dinheiro. Por isso, vamos aos bancos, vamos às financeiras, vamos às pesquisas, vai na internet, mas não tenha dúvida, saia da zona de conforto que vai conseguir obter muitos bons resultados. É verdade. Bom, depois do apontamento das despesas que você mostrou pra gente no primeiro papo, o que você fez agora pra gente ter uma ideia de como se organizar melhor? Eu fiz melhor? algumas coisas aqui no intervalo e é o seguinte, aqui é o apontamento de despesas e eu só registrei isso pra gente ter certeza que todo mundo entendeu, né? Apontamento de despesas, fazer por 30 dias, uma única vez no ano. Tá. Senão fica hábito, aí você acaba não analisando mais. É igual ir no médico uma vez por ano, você tem que fazer um diagnóstico, chama-se diagnóstico financeiro. Mas é bom fazer uma vez por ano mesmo. Mesmo. Tipo, a última vez que eu fiz já faz um ano, faça de novo, porque pode ser que os hábitos tenham mudado e o dinheiro está indo para outro lado. Nós temos uma zona de conforto natural, você vai acomodando. Isso é igual a saúde alimentar. Você vai comendo, né? De repente você fala, nossa, eu estou engordando um pouco, então eu vou fazer de novo aquele regime, aquela dieta e tal. A mesma coisa também se coloca na parte do dinheiro, da parte financeira. Tá. Aqui para baixo nós já temos aqui o orçamento financeiro. Esse é o orçamento comum da maior parte da população brasileira. Orçamento financeiro, ganhos, salários, 2.000, despesas fixas variáveis. Aqui um orçamento que teve lucro, mas pode ser que tenha prejuízo, ou seja, eu gasto mais do que eu recebo. Tá. Esse orçamento é o comum e eu não gosto muito dele. Ah, tá. Aqui é uma forma muito simples. Não é o orçamento que leva à realização dos sonhos. É um orçamento com vícios flagrantes com relação, mesmo que tenha lucro aqui, eu não consigo realizar muitas coisas. Tá. Sobrou um pouquinho, vou gastar um pouco mais. Tá. Eu fiz um orçamento diferente. Isso é o ideal agora, vamos prestar atenção. É o ideal. Tá. É o orçamento ideal. Acertei, não termo. Você nem tinha visto, olha só. Não tinha, não. É simples. A educação financeira é uma coisa simples, a gente precisa colocar isso. Como é algo comportamental, é simples. Orçamento financeiro ideal, batizado aqui pela Regiane, né? Ganho, salário, 2.000 de novo. Tá. Entre as despesas fixas e variáveis. Por que eu coloquei aqui um espaço aqui para nós? Aqui tem que entrar uma coisa chamada sonhos. Muito bem. Eu só posso garantir exatamente os meus sonhos se eu começar a guardar antes de começar a gastar as minhas despesas fixas e variáveis. Explica um pouquinho melhor o que são as despesas fixas e variáveis para as pessoas saberem o que elas colocam aonde. Não, você tem uma despesa fixa, por exemplo, aluguel, que você estava falando logo no começo da sua fala. Aluguel são despesas fixas, energia elétrica já não é variável, porque se você gasta mais ou menos... Eu achei que fosse fixa, não, porque todo mês ela está lá. Todo mês você vai gastar mais. Mas o valor varia. Ela varia. Por isso ela entra Água, variável. telefone, alimentação é despesa variável, parece fixa também, mas não é. Então é importante que a gente defina exatamente isso, mas lá no apontamento que nós vimos na primeira parte do nosso programa, é que nós vamos analisar cada uma delas. Não importa muito se é fixa ou variável, importa efetivamente ela vai estar lá. que eu sei que eu vou ter. Eu não vou deixar de comer, não vou deixar de falar no telefone, não vou deixar de tomar banho, então energia elétrica, água, telefone, tudo isso entra nessa composição. Agora, é fundamental, o grande segredo da educação financeira, para que a gente possa começar a alimentar nossos sonhos, é fazer com que os sonhos entrem em primeiro lugar. Com certeza, os sonhos individuais, coletivos, têm que entrar aqui. E aqui eu falo de sonho de curto, médio e longo prazo. Esse acho que é o grande problema. Por que nós estamos financiando um carro, como a Célia falou agora para nós, que está sendo financiado? Porque, na verdade, ela não tinha dinheiro para comprar à vista. Ela não sonhou e não guardou para esse dinheiro, para esses sonhos. Então, o que acontece? As pessoas são obrigadas a financiar a casa própria, o carro. Então, é necessário que a gente comece a mudar a forma de atuar com relação ao nosso dinheiro. Priorizar sonhos antes das despesas. Regiane,
Isso foi o que me levou à independência financeira aos 37 anos de idade. Agora, como é que a gente consegue classificar o sonho, se ele é de curto, médio ou longo prazo? Porque assim, a gente, primeiro definindo quanto sobra por mês, a gente vai saber se a gente consegue comprar esse carro, por exemplo, num período de 1, 2, 3, 4 anos. Então, a primeira coisa a definir é quanto sobra, em quanto tempo eu vou conseguir adquirir esse bem? Eu vou corrigir só a sua fala. Quanto eu quero guardar, não quanto sobra. Ah, tá. Lembra desse? Pô, só perdeu uma... Tem que perder tempo para a gente... O conceito é importante. Claro. Aqui é quanto sobra. Tá. Ó, para vocês. Esquece. Ó, esquece. Isso aqui não funciona. O importante é quanto você quer guardar. O importante primeiro é esse lado do sonho. Olha, eu preciso saber quanto eu quero guardar. Porque aí você aperta o orçamento para conseguir chegar nesse valor. valor. Eu só posso diminuir despesas se eu tiver motivo. Lembra da criança? Verdade. Eu vou pro chuveiro. Olha o videogame. Olha o videogame. Opa! Eu vou começar a reduzir. Então, eu preciso já reservar o dinheiro para que eu possa realizar meus sonhos. Com isso, nós estamos combatendo a causa do problema. Então, a primeira coisa é, eu quero guardar R$500 por mês. Aí você vai ver o que você vai fazer. Aí eu vou definir se é curto, se é médio ou se é longo. Entendi. Por quê? Curto prazo, para adulto, 1 ano. Para adulto ainda, médio, 10 anos e acima de 10 anos, longo prazo. Tá. Mas para uma criança, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Para eles é tudo mais imediatista, né? É tudo muito rápido. Mas eu coloquei aqui só uma brincadeira de números, parece brincadeira, os números parecem, né, que não falam, mas falam. R$30. Toda semana, são 4 semanas por mês, R$30. Por 30 anos corrigidos, nós estamos falando de aproximadamente R$400 mil. Nossa! Eu queria colocar isso justamente Grana, hein? porque isso movimenta a gente a começar a tomar algumas decisões. Então, são nos pequenos gastos é que deixamos de realizar os nossos sonhos. É verdade. Eu acho e olha que isso é só, importante. a gente vê R$30 saindo, né, escorrendo pelo ralo, assim, com uma facilidade tão grande na semana, muitas vezes, né? Sem fazer o diagnóstico financeiro. E aí, olha só o tanto de dinheiro que a gente pode estar perdendo. Não, e isso, aí você fala assim, eu não consegui comprar minha casa. Calma. Não estou falando também que você ficar 30 anos para comprar sua casa, mas nós precisamos ensinar as nossas crianças. Elas podem. Nós vivemos para os nossos filhos. Então, por que não já educá-los financeiramente dentro dessa linha nova de conceito? Primeiro eu guardo para meus sonhos, depois eu gasto. Aí, eliminar gastos em excesso, e aí é importante também uma outra informação. 20% de todos os nossos lares, você que está nos assistindo, olha para mim aqui, você que está aqui nos assistindo, pode ter certeza, você tem 20% de excesso em tudo que você gasta. Tudo que seu marido, seus filhos gastam. Então, nós precisamos efetivamente, Regiane e você que está nos assistindo, eliminar esses excessos. Esses excessos são nos pequenos valores, não estão no aluguel, não estão nos gastos mais volumosos da casa própria, do financiamento. Estão nos pequenos valores, como esse. Se eu pensar em R$3 só, 3 vezes por semana, nós estamos falando em R$50 mil em 30 anos. Coisas desse tipo, você precisa ficar atento. É assim que a gente começa a construir uma nova vida financeira. Ai, olha, se esses 20%, em vez de escorrer pelo ralo, fosse realmente para guardar, para alimentar os sonhos, para a realização desses sonhos, olha, a diferença ia ser grande. Aliás, a gente podia voltar a falar, de repente, numa próxima terça-feira, a respeito de como fazer uma poupança bacana para os filhos. Perfeito. Né? Se a previdência privada é a melhor situação, uma poupança mais segura, enfim, a gente pode fazer uma pauta específica sobre isso. Pode ser. Vou preparar alguma coisa para isso. Combinado, legal. Olha, que delícia, né, gente? Como é bom saber realmente que dá para realizar sonhos, né? Que o nosso dinheiro é capaz de fazer muito mais pela gente do que a gente realmente faz hoje em dia, contanto que existe essa organização aqui, essa forma de respeitar o dinheiro que é tão importante, né? A gente sempre fala toda semana e volto a repetir, dinheiro não aceita desaforo, então vamos respeitá-lo da forma como ele merece, né, Reinaldo? É isso. Reinaldo Domingos, educador financeiro, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Vou deixar o contato www.reinaldodomingos.com.br. Te espero na terça que vem. Se Deus quiser. Um Muito abraço, obrigada, tudo de viu? bom para você e a Ótima todos os semana. nossos telespectadores. Obrigada, Reinaldo. Até uma próxima. Até Muito mais. bom, né?